Boa noite, senhoras vereadoras, senhores vereadores, ao público que nos acompanha aqui presente, aqueles que nos acompanham através remotamente das suas casas, nosso muito boa noite. Minha primeira menção na Palavra Livre vai especialmente para as famílias do loteamento Santa Fé. Acompanhando a distribuição das residências e também tendo notícia da quantia bastante grande de movimentação no final de semana no loteamento Santa Fé. Primeiro, entendo que é um momento significativo para todas aquelas famílias. Nós vimos ali os vereadores que puderam participar e conversar com as pessoas ali presentes, a alegria no semblante de muitas mães, de muitas avós, muitos chefes de família que pela primeira vez podem e vão conseguir ter um teto sob sua cabeça, uma segurança para suas famílias. Acho que esse é um momento de júbilo para a comunidade, justamente diante da importância social de mais de praticamente 1.000 pessoas que estão amparadas, a partir de agora, tendo, então, a possibilidade de ter uma casa para poder chamar de sua. Mas é claro que também nós não podemos fechar os olhos para as questões sociais que vão acabar aparecendo justamente dessa quantia tão grande de pessoas sendo deslocada para um local onde nós não temos equipamentos públicos. E faço uma reflexão aqui com os senhores vereadores e vereadoras. É claro que é muito bom, é muito importante que essa conquista tenha vindo para 244 famílias de São Bento do Sul. Mas vejam, senhores, nós precisamos pensar em oferecer moradia digna para muito mais gente. Nós temos um déficit muito grande de moradias em São Bento do Sul. Nós temos imóveis muito caros em São Bento do Sul. Nós temos uma dificuldade muito grande das pessoas adquirirem seus terrenos para que possam construir suas casas. E cabe sim ao município, cabe à EMAB começar a pensar em projetos menores do que o Santa Fé. Eu me preocupo muito com projetos extremamente grandes, onde nós vamos ter uma concentração muito significativa de pessoas longe dos equipamentos públicos mínimos, como postos de saúde, escolas, creches e etc. A própria, o próprio transporte público, tudo isso. Então, para que o município, através da EMAB, e já até conversei no dia da inauguração com o presidente Adriano Cubas, de se fazer estudos para mapear dentro da comunidade de São Bento, dentro da nossa cidade, locais onde se possam fazer algumas moradias, mas que não se façam em tão grande número, justamente para aproveitar aqueles bairros que ainda possuem alguns terrenos, ainda se consiga perto de escolas, postos de saúde, que se consiga, então, acolher essas famílias que são tão necessitadas. Quanto ao loteamento, eu sei que a gente ouve e escuta muita... eu recebi pelo menos umas 3 ou 4 denúncias de pessoas que que foram contempladas com a casa, com a sua casa própria, mas que teriam outras casas que já teriam residência e não teriam as condições mínimas exigidas, então, para serem beneficiárias desse programa. Na condição de vereadora, eu anotei todos os nomes, já estou fazendo repasse para o presidente da EMAB, para que a gente acompanhe muito de perto essas famílias, para se averiguar se realmente essa situação acontece. Porque nós sabemos a dificuldade que esses moradores todos tiveram para poder acessar a sua casa, a sua residência, ter um teto sobre a cabeça dos seus filhos, dos seus familiares. E quantas outras pessoas não ficaram pelo caminho? Quantos outros sonhos de casa própria não ficaram nessa lista que, se alguém indevidamente acessou, claro que tem que ser responsabilizado pelas informações que presta. Então, tenho procurado anotar os nomes dos que me passam, também com bastante cuidado, porque a gente sabe muito bem que, às vezes, fulano ouviu de dizer, de falar, de ouvir dizer que disse, e, às vezes, essas informações não são verdadeiras. Então, nos cabe na pessoa, na condição, então, de vereadores, buscar, de alguma maneira,
uma resposta para que essa comunidade, para que essas pessoas realmente tenham acessado as suas casas dentro daquele regramento ditado pela Caixa Econômica Federal. Estivemos presentes também os vereadores na cerimônia de aniversário da Escola Aracy Hansen, né? Uma cerimônia muito bonita, que teve como presença a filha da professora, que dá nome à escola, contando da sua história, contando da importância de como acontecia anteriormente, que a família do professor morava sempre na mesma casa da escola. E uma coisa que ficou bastante, me deixou bastante preocupada, e até comentei com a vereadora Terezinha, que nós precisamos, enquanto Câmara de Vereadores, juntamente com a assistência social, que não pode se furtar a ter uma responsabilidade maior com famílias que, segundo uma das professoras que ali nos colocou, de crianças que faltam nas aulas porque tem que ajudar o pai ou a mãe em algum tipo de atividade, porque não tem comida mais em casa. Então, nós sempre temos como colocação e manchete, graças a Deus, aqui na cidade, que nós somos uma cidade rica, mas falava eu hoje inicialmente para os vereadores Jairson e para o vereador Darlan, a respeito da dificuldade que se tem no custo de vida atual. A nossa Secretaria de Assistência Social tem que estar presente e próxima dessas famílias que, nessa época tão difícil, como já é o frio, né, numa região como a nossa, mas mais especialmente nas dificuldades financeiras pelas quais as pessoas estão passando, que possam pelo menos ter comida na mesa. Não é admissível uma cidade como a nossa, com a pujança que tem, que nós possamos dormir tranquilos dentro das nossas casas com pessoas passando fome. Eu sei que é uma tarefa difícil, é uma tarefa que muito provavelmente não é facilmente, até porque os dados, às vezes, nós temos uma carência de dados muito grande, mas o município como São Bento do Sul tem que ter um cuidado muito mais efetivo no tratamento das famílias que aqui residem. Então, eu peço à Secretaria de Assistência Social que tome um cuidado extremado em relação a essas pessoas, que procure, que faça os programas e que apresente os programas, porque muitas pessoas, muitas vezes, não sabem, não fazem ideia de que têm alguns direitos, né? E o papel da assistência social é também esse, é esclarecer a cada munícipe que ele é sujeito de direitos, que ele é uma pessoa que o Estado não pode fechar os olhos para ele, ele não pode ficar à margem do sistema de proteção de direitos. Então, o meu pedido especial à Secretaria de Assistência Social, através dos seus técnicos, para que faça, então, esses cuidados. E, em especial, também, quero aqui fazer um cumprimento à Defesa Civil. Na semana anterior, essa semana passada foi uma semana muito curta, mas na semana anterior eu estive presente juntamente com o prefeito na entrega do automóvel, né, da caminhonete que era necessária para a Defesa Civil. Então, a única Defesa Civil da nossa região que não tinha um veículo adequado para enfrentar intempéries, né, e problemas de atendimento no município e no seu interior passou a ter, mas mais especialmente vi o cuidado e a presteza com que os técnicos e as pessoas envolvidas, assim como o diretor, né, o Vilmar Kravec, e os demais técnicos envolvidos se preocuparam com a questão ocorrida na rua Jaraguá do Sul. Se buscou um profissional que o município não tinha, através da própria Defesa Civil e depois, posteriormente, da Munesc, que realizou um laudo e viu que pelo menos uma das casas ali estava bastante comprometida e acabou ainda dando tempo para que a família conseguisse, com a ajuda de amigos e familiares, desmontar a casa para poder reaproveitar o material para que em outro lugar possa edificar a sua moradia. No dia da visita, eu falei com o proprietário da casa, que me disse que fazia 1 ou 2 meses que ele tinha terminado de pagar o material que foi investido na construção da casa e na reforma da casa. Então, pelo menos isso, imagino eu, que se não completamente, mas de uma maneira, pelo menos parcial, ele pôde recuperar, e a gente, na condição de vereador, torce
torce para que essa situação não seja mais encontrada dentro do nosso município e essas famílias possam ser amparadas pelo município, pela assistência social novamente, pela defesa civil, por toda essa estrutura do Estado, para quando, numa situação extrema, como é a perda da sua própria casa, que acabou de reformar, acabou de construir, esse morador, então, possa ter um alento de que não está sozinho ao desamparo. Abro mão, então, do restante do meu tempo e desejo uma boa noite a todos e todas.